Você já teve aquela sensação de que sua mente está inquieta, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção, mas você não consegue explicar? E se esse algo for Deus tentando falar com você de uma forma que você nunca imaginou? Às vezes a resposta que você tanto busca não virá através de um milagre visível ou uma voz audível, mas sim por meio de um pensamento sutil, uma ideia persistente, um sentimento que não te abandona. É nesses momentos silenciosos, quando tudo parece confuso e o coração aperta, que Deus sussurra verdades profundas à nossa mente. Quantas vezes você já orou pedindo direção, chorou sem entender o porquê da dor, ou se pegou pensando em coisas que não fazia sentido pensar? Talvez você esteja vivendo dias em que parece que Deus está distante, que nada acontece, que sua oração não está sendo ouvida. Mas e se eu te dissesse que esse vazio pode estar carregado de propósito, que essa mente agitada, cheia de perguntas, pode estar sendo usada por Deus para revelar algo muito maior do que você imagina? Muitas pessoas acham que ouvir a voz de Deus é algo místico e inacessível, reservado para poucos. Mas a verdade é que Deus está muito mais perto do que você pensa, e Ele pode estar falando com você agora, através dos seus próprios pensamentos. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma jornada espiritual profunda, onde você vai descobrir como Deus se comunica através da sua mente e como esses sinais muitas vezes ignorados são na verdade respostas divinas, tentando te direcionar. Vamos falar sobre momentos em que pensamentos comuns se transformam em revelações, como a inquietação pode ser um empurrão de Deus, e porque a mente é um dos canais mais poderosos que o Senhor usa para guiar os seus filhos. E ao final deste vídeo, faremos juntos uma oração forte que pode renovar sua fé, trazer alívio ao seu coração e clareza à sua mente, permitindo que você ouça com mais nitidez aquilo que Deus está tentando te mostrar. Porque mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus continua presente. Ele está ali no seu silêncio, nas suas dúvidas, e especialmente nos seus pensamentos. Você já viveu algo assim quando tudo parecia difícil, mas no fundo, você sabia que Deus ainda estava ali? Se essa mensagem está falando com você até aqui, escreva amém nos comentários, declare sua fé. Às vezes, uma simples palavra pode ser o início de uma grande transformação. E se a resposta que você tanto pediu a Deus já estiver dentro da sua mente só esperando que você aprenda a escutar? Neste vídeo, você vai descobrir como Deus usa os pensamentos mais simples, as inquietações silenciosas e até os momentos em que tudo parece parado, para revelar o propósito dele para a sua vida. Vamos caminhar juntos por ensinamentos profundos que mostram como a mente pode ser um campo espiritual, onde Deus planta respostas, conselhos e direções. A cada parte você vai entender com mais clareza como identificar quando é Deus falando e como interpretar esses sinais com sabedoria. Você vai perceber que a voz de Deus nem sempre vem com força, mas com paz, e que muitas vezes o que parece confusão é na verdade o início da revelação. À medida que avançamos, você sentirá que certas palavras tocarão seu coração como se fossem respostas diretas para o que você tem vivido. E no final vamos orar juntos uma oração que pode abrir seus olhos espirituais, aliviar sua alma e trazer luz para os caminhos que você tem buscado. Deus tem algo para te dizer, e talvez essa seja a hora. Tem horas em que tudo está aparentemente no lugar, mas por dentro algo incomoda. Você olha ao redor e não consegue explicar o motivo, mas sente como se algo estivesse desalinhado dentro de você. É como se uma voz silenciosa estivesse tentando te alertar, te empurrar para um novo caminho. Essa inquietação que te visita nas madrugadas, esse pensamento que não te deixa em paz, essa sensação de que algo precisa mudar, pode ser Deus falando com você. Porque nem sempre Ele fala com palavras às vezes, Ele fala com sensações. E essa perturbação espiritual pode ser o primeiro sinal de que Ele está te chamando para viver algo muito maior do que você tem vivido.
Em Romanos 8:26 está escrito: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esse versículo revela uma verdade poderosa. Deus nos alcança mesmo quando não temos palavras, mesmo quando tudo o que sentimos é um peso no peito, uma angústia sem nome, um vazio que grita por direção. O Espírito Santo age de forma profunda, silenciosa e invisível, e muitas vezes começa provocando um desconforto interno que nos leva a refletir, a buscar, a mudar. É assim que ele prepara a nossa mente para receber revelações que antes não estávamos prontos para entender. Se você tem vivido dias assim, onde sua alma parece agitada, onde a paz parece distante, isso não significa que algo está errado com sua fé. Na verdade, pode ser justamente o contrário. Pode ser Deus movendo suas estruturas internas, desconstruindo suas certezas antigas, para te preparar para algo novo. Ele mexe primeiro dentro, para depois transformar fora. E essa inquietação que você sente pode estar revelando que chegou a hora de sair do lugar onde você está. Pode ser a hora de encerrar um ciclo, de se posicionar, de começar a enxergar o propósito que ele já colocou diante de você há muito tempo. Em momentos assim, o melhor que você pode fazer é silenciar as vozes externas, ouvir sua própria alma e apresentar essa inquietação a Deus em oração. Quando a mente se agita, é hora de buscar discernimento no espírito. Muitas respostas não virão do lado de fora, mas serão sussurradas dentro do seu coração, no momento em que você tiver coragem de escutar de verdade. Lembre-se, a paz nem sempre vem primeiro. Às vezes Deus te perturba para te despertar, e só depois que você obedece é que a tranquilidade chega. Conheci uma mulher que durante meses sentia um incômodo constante no trabalho. Ela era grata pelo emprego, mas havia algo que a deixava inquieta. Certo dia, ela se deu conta de que aquela agitação era Deus, sinalizando que o tempo dela ali havia terminado. Quando ela teve coragem de entregar isso a Deus e dar o primeiro passo rumo ao novo portas que ela jamais imaginou, começaram a se abrir. A inquietação dela era, na verdade, um chamado. Se essa mensagem de Deus está falando com você de uma forma especial, talvez seja porque Deus queria que justamente hoje você escutasse isso. Não ignore esse toque no seu coração. Se você sentiu algo, escreva nos comentários: eu recebo. Às vezes, uma simples palavra é o início de uma grande mudança. Já pensou que a sua mente pode ser o lugar onde Deus mais deseja plantar o propósito dele na sua vida? E que talvez por estar distraído ou sobrecarregado, você não esteja percebendo os sinais que ele está tentando te mostrar. A mente humana não é apenas um campo de pensamentos aleatórios. Ela é um território espiritual, onde ideias se formam, decisões nascem, e muitas vezes o próprio Deus sussurra direções. Mas ao mesmo tempo em que é um lugar de revelações, também pode ser um campo de batalha. É onde o inimigo tenta lançar dúvidas, medo e confusão. Por isso, proteger e discernir o que se passa dentro de nós é mais do que importante, é vital. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 10:5. Derrubamos raciocínios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse versículo é um divisor de águas. Ele nos mostra que os pensamentos não são neutros. Alguns precisam ser vencidos, outros precisam ser cultivados. E aqueles que vêm de Deus, mesmo quando chegam discretos, carregam sementes de destino. O apóstolo Paulo está nos alertando. Nem todo pensamento deve ser alimentado, mas aqueles que nos empurram para perto de Cristo, que nos despertam para algo novo, que nos fazem refletir com reverência, esses podem ser sinais da voz de Deus, nos preparando para algo maior. É por isso que precisamos prestar atenção no que brota dentro da nossa mente. Às vezes, Deus planta uma ideia pequena, mas ela não vai embora. Ela fica ali, amadurecendo, crescendo em silêncio.
Pode ser um pensamento que te convida a servir, a mudar de direção, a começar algo que você nunca imaginou. Pode ser um incômodo santo, uma inspiração repentina, ou até mesmo um desejo puro de fazer o bem. Esses pensamentos, quando alinhados com a palavra, são como sementes que, se bem cuidadas, revelam o propósito que Deus já traçou. Uma mulher contou que sempre teve um pensamento insistente sobre visitar hospitais. Mesmo sem entender por que, ela nunca estudou enfermagem, nunca teve familiares internados, mas sentia que precisava estar naquele ambiente. Quando finalmente cedeu ao impulso e se voluntariou como acompanhante espiritual, descobriu que ali Deus a usava para consolar pessoas com palavras que vinham como se fossem sussurradas pelo próprio Senhor. Aquele pensamento estranho era, na verdade, o início do propósito dela sendo ativado. Por isso, vigiar os pensamentos não é apenas uma disciplina mental, é um exercício espiritual. A mente é um campo fértil, e aquilo que você alimenta ali vai crescer. É preciso discernir o que vem de Deus e dar espaço para que essas ideias frutifiquem. Às vezes a direção não chega com clareza total, mas com uma centelha, um impulso, uma paz interior que nasce mesmo em meio à dúvida. E Deus vai confirmando passo a passo que é Ele quem está falando. Talvez o que você acabou de ouvir seja exatamente a resposta que você vinha pedindo em oração. Deus sabe como falar com a gente no momento certo. Se fez sentido para você, deixa nos comentários. Fala comigo, Senhor. Pode ser que essa sua atitude inspire alguém a ouvir também. Existem dias em que a mente parece um campo de guerra. Você pensa algo bom, logo em seguida é tomado por medo. Você sente vontade de fazer algo que Deus colocou no seu coração, mas a dúvida grita mais alto. Quantas vezes você já quis seguir em frente, mas foi paralisado por aquela voz que diz: você não é capaz, não vai dar certo, isso não é para você. Essas vozes não vêm de Deus. São pensamentos que se infiltram devagar, que enfraquecem sua fé e bloqueiam a visão do propósito. E é aí que mora o perigo, quando você não consegue mais distinguir o que é direção divina e o que é sabotagem da sua alma ferida, ou até ataques espirituais sutis. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essa é uma das promessas mais claras que temos. Ouvir a voz de Deus é uma realidade acessível a todos que o seguem. Mas a chave aqui está em reconhecer essa voz. A voz de Deus sempre conduz à paz mesmo quando desafia. Ela conforta mesmo quando corrige. Ela traz clareza mesmo quando chama para algo novo. Ao contrário, as vozes internas destrutivas confundem, cobram, acusam, ferem e paralisam. A grande dificuldade é que muitas dessas vozes ruins vêm disfarçadas. Elas se vestem de prudência, de realismo, de bom senso, mas o que está por trás é medo, culpa ou ressentimento. A mente ferida interpreta tudo com filtro de dor, e é por isso que precisamos, com sabedoria espiritual, aprender a identificar o que vem de Deus e o que vem da nossa carne ou de influências externas. Uma forma prática de discernir é observar o fruto que esse pensamento gera dentro de você. Pensamentos de Deus não esmagam sua identidade, não colocam você para baixo, não tiram sua esperança. Eles te desafiam, sim, mas sempre com um senso de que você não está sozinho, de que há propósito até na dor. Conheci um homem que passou anos acreditando que não era digno de pregar a palavra por causa dos erros do passado. Sempre que sentia no coração o desejo de ensinar algo dentro dele, o lembrava de sua história e o silenciava. Até que um dia, em oração, ele percebeu que a voz de Deus não o condenava, mas o chamava. Ele começou a diferenciar o que era acusação e o que era chamado. Foi ali que tudo começou a mudar. O propósito que estava travado há anos começou a fluir quando ele silenciou as vozes que o destruíam para ouvir apenas a dele. Se você sente que Deus está falando ao seu coração agora, talvez esse seja o momento de fazer uma declaração de fé simples, mas poderosa.
Escreva nos comentários: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Essa atitude pode parecer pequena, mas às vezes um passo de fé abre caminho para uma nova estação de revelação. E pode ser que alguém leia seu comentário e se sinta encorajado a ouvir também. Você já teve que tomar uma decisão difícil e, mesmo sem saber exatamente o que esperar, sentiu uma calma inexplicável, uma paz que não vinha da lógica nem das circunstâncias, mas que de alguma forma te envolvia e te dava coragem para seguir. Esse tipo de paz não é comum. Ela não nasce de certezas humanas, nem de garantias externas. Ela vem do alto. É a paz que confirma aquilo que Deus já começou a revelar no íntimo. Às vezes, não há sinais visíveis, não há garantias, não há vozes externas dizendo, vai. Mas existe um silêncio dentro do coração que não grita mais, um sossego espiritual que diz, eu estou contigo. Em Filipenses 4:7 lemos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa promessa é uma âncora para aqueles que estão buscando direção. Quando Deus fala, Ele não apenas orienta com palavras, Ele sela com paz. Mesmo quando o caminho parece arriscado, mesmo quando tudo ao redor gera dúvidas, quando é Ele que está conduzindo, o coração permanece firme. A mente pode até tentar argumentar, mas o espírito já descansou, e esse é um dos sinais mais seguros de que você está no centro da vontade de Deus. Essa paz é um presente espiritual, mas também um sinal de aprovação divina. Nem sempre ela virá antes da decisão. Muitas vezes, ela virá no exato momento em que você entrega o controle, quando você diz, Senhor, se for tua vontade, eu vou. É ali que a paz desce. Ela não é ausência de luta, é presença de convicção. É por isso que, ao caminhar com Deus, você não deve depender apenas de lógica ou opinião dos outros. Há momentos em que a única confirmação que você terá será uma tranquilidade profunda no seu interior. E acredite, isso é mais do que suficiente para seguir em frente com segurança. Me lembro da história de uma senhora que precisava decidir se mudaria de cidade para cuidar da filha que enfrentava um divórcio difícil. Todos diziam que ela não deveria largar sua vida, que era loucura. Mas depois de orar, ela sentiu uma paz tão clara, tão serena, que nenhuma opinião contrária conseguiu abalar. Ela disse, não sei explicar, mas eu sei que é Deus me guiando. E foi. Chegando lá, não apenas ajudou a filha, como se envolveu com uma comunidade carente e passou a ser um canal de amor e cuidado para dezenas de pessoas. A paz que ela sentiu era o selo do propósito. Se você sente que Deus está te mostrando algo, mas ainda há medo, olhe para dentro. Às vezes a paz já chegou antes da resposta, e isso é um sinal poderoso de que Ele está no controle. Se essa mensagem está confirmando algo dentro de você, escreva nos comentários, minha paz vem de Deus. Esse simples ato pode ser um testemunho silencioso, mas poderoso, que fortalece você e inspira outros a ouvirem o que o Espírito está falando. Se você está aqui até agora, é porque Deus está falando com você. Ele quer fazer algo novo em sua vida, mas é importante que você esteja disposto a abrir o seu coração e buscar a sua presença. Por isso, no final deste vídeo, vamos orar juntos. Será uma oração poderosa feita para te ajudar a enfrentar os ataques espirituais e renovar a sua força na jornada. Então fique comigo até o final, porque você não vai querer perder esse momento de conexão com Deus. Você já percebeu quando um pensamento simplesmente não sai da sua cabeça? Por mais que os dias passem, por mais que você tente se distrair, aquela ideia continua voltando, como se algo insistisse em te lembrar de algo importante. Não importa a hora do dia, nem o que você esteja fazendo, aquela mesma ideia surge de novo, suave, mas constante. Isso pode ser mais do que imaginação. Muitas vezes é Deus tentando chamar sua atenção para algo que Ele já colocou no seu coração, mas que ainda não foi obedecido. A repetição é uma linguagem do Espírito. Quando Deus tem algo sério a dizer, Ele não fala só uma vez.
Ele repete, insiste e confirma até que você finalmente entenda que não se trata de uma ideia comum, mas de um chamado divino. Moisés é um exemplo claro disso. Em Êxodo 3, Deus o chamou para libertar o povo do Egito. E mesmo depois da primeira revelação, Moisés resistiu. Sentia-se incapaz, com medo, cheio de desculpas. Mas Deus não desistiu. Ele continuou reafirmando a missão, repetindo a ordem, insistindo no chamado. O propósito de Deus era maior do que a insegurança de Moisés, e a repetição foi o modo que Deus usou para aquecer o coração de um homem que ainda não se via preparado. Isso nos mostra que quando uma ideia continua voltando mesmo sem explicação, pode ser o Espírito insistindo em algo que está além da nossa compreensão imediata. É importante observar que nem toda repetição mental é ruim. Algumas vêm da ansiedade, sim, mas quando o pensamento traz um senso de missão, de urgência pacífica, de direção espiritual, vale a pena parar e ouvir. Deus pode estar mostrando o próximo passo da sua jornada através de um pensamento que te visita mais de uma vez. Pode ser uma vontade de mudar de vida, de restaurar uma relação, de iniciar algo novo, de servir em algum lugar. E quanto mais você ignora, mais esse pensamento se fortalece dentro de você, porque Deus não desiste de falar quando sabe que você foi escolhido para algo. Me lembro de um rapaz que durante meses foi incomodado com a ideia de visitar uma instituição para idosos. Aquilo não fazia parte da rotina dele e ele sempre inventava desculpas. Mas a ideia voltava dia após dia. Um dia ele decidiu ir e lá conheceu uma senhora que estava sem receber visitas há anos. Ela chorou ao vê-lo e naquele instante ele entendeu que aquela repetição era um chamado. Ele voltou. Outras vezes, levou palavras, orou com outros internos e hoje coordena um projeto social naquele lugar. O que parecia uma ideia repetitiva era, na verdade, Deus falando de forma clara. Este vídeo não chegou até você por acaso. Deus tem algo especial para falar ao seu coração hoje, e Ele está usando essa mensagem para trazer direção e esperança à sua vida. Se você sente isso no seu coração, declare sua fé nos comentários escrevendo: "Eu creio". Essa declaração simples, mas poderosa, é um passo de fé e um sinal de que você confia no agir de Deus. Vamos juntos proclamar que Ele está no controle e que esta palavra está transformando vidas. Quantas vezes você já orou esperando uma resposta clara do céu, mas no meio da oração percebeu um pensamento surgir do nada, como se alguém estivesse te respondendo por dentro? Isso não é imaginação. Essa voz suave que aparece no silêncio da oração pode ser exatamente a forma como Deus está falando com você. Muitos esperam uma resposta visível, um sinal extraordinário, mas a verdade é que o Espírito Santo costuma sussurrar verdades profundas dentro da nossa mente enquanto estamos falando com Deus. E se você estiver com o coração atento, vai perceber que esse pensamento que chegou enquanto você orava pode ter sido a resposta que tanto pediu. A base bíblica para isso é Jeremias 33:3, onde Deus diz: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Esse versículo é uma promessa, não é uma sugestão, é uma certeza. Quando você clama, Ele responde. E a resposta nem sempre virá de fora. Às vezes ela nasce como um pensamento claro, direto, que você nunca teria tido por conta própria. Algo que te acalma, que te mostra um caminho, que toca em um ponto que você nem tinha falado, mas Deus já sabia que estava ali. É nesses momentos que a oração se torna mais do que palavras ditas. Ela vira um diálogo espiritual, não apenas você falando com Deus, mas Deus falando com você. E como saber se aquele pensamento durante a oração veio mesmo de Deus? Primeiro observe a natureza dele. Deus nunca fala com confusão ou desespero. A resposta dele vem com paz, mesmo que seja uma correção, mesmo que seja um alerta. Ela traz um senso de amor, de cuidado, de presença. Segundo, observe se aquilo te aproxima mais dele, se te leva à humildade, ao perdão, à fé, à coragem. Então é um sinal de que veio do céu.
É importante abrir o coração para receber e abrir a mente para reconhecer. Lembro de uma moça que orava há meses pedindo direção sobre um relacionamento. Ela queria um sinal externo, algo que tirasse todas as dúvidas. Mas numa madrugada, enquanto orava, um pensamento específico veio com força. Você está tentando sustentar algo que eu não construí. Ela sabia que aquela frase não era dela. Veio com clareza, com peso e ao mesmo tempo com paz. Ela chorou, mas teve certeza. Era Deus respondendo exatamente o que ela vinha pedindo. Naquele momento, o pensamento foi a resposta. É assim que muitas revelações começam. No momento em que você está de joelhos, o céu se move e Deus planta respostas na sua mente. Você não ouve com os ouvidos, ouve com o espírito. O segredo é permanecer sensível, sem pressa, sem distração. Porque enquanto você está falando, Ele está agindo. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus fala conosco de várias formas, e se você sentiu essa palavra viva em sua vida, já é um sinal de que Ele está agindo agora. Você tem a oportunidade de retribuir essa bênção. Quando você curte, se inscreve e ativa o sininho. Essa mensagem alcança mais vidas que também precisam desse toque de Deus. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e esperança. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para fazer parte dessa missão. Existem momentos em que oramos, clamamos, buscamos, e tudo o que ouvimos é o silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal, nenhuma direção. E esse silêncio muitas vezes dói mais do que a espera. Dá a sensação de que Deus se afastou, que nossas orações não foram ouvidas, que algo está errado. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se na verdade for Deus preparando algo dentro de você antes de mover o que está ao redor? Muitas pessoas desistem no silêncio porque confundem ele com abandono. Mas o silêncio de Deus também fala. Ele comunica, ele ensina, ele amadurece. Ele treina o coração para reconhecer a voz que está além do som. Isaías 30:15 diz: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Em arrependimento e descanso está a vossa salvação, na quietude e confiança está a vossa força. Essa palavra é poderosa porque nos mostra que há força espiritual no silêncio, que enquanto tudo parece parado, Deus está agindo em profundidade. O silêncio nesse contexto não é punição, é processo. É naquele tempo em que não ouvimos nada que aprendemos a depender da presença e não apenas da resposta. É nesse vazio de barulho que a nossa fé é refinada e nossa escuta espiritual se torna mais sensível. Muitas vezes, Deus se cala para que a gente aprenda a ouvir melhor. O silêncio força a alma a prestar mais atenção. Ele limpa o coração do barulho, da ansiedade, das vozes externas, da pressa humana. E só assim conseguimos distinguir o que é de Deus e o que é nosso desejo disfarçado. Quando você entende isso, o silêncio se transforma de dor em direção. Você começa a perceber que o céu pode estar preparando uma resposta que exige maturidade e que antes de liberar aquilo que você quer, Deus está trabalhando para formar em você o que Ele precisa. Me lembro de uma mãe que orava há anos pela conversão do filho. Ela buscava, jejuava, chorava, mas parecia que quanto mais ela orava, mais distante ele ficava. Até que um dia ela ouviu em oração apenas uma frase no coração: confia e descansa. E depois disso, nada mais. Durante meses, ela não sentia nada sobrenatural, apenas continuava orando com mais silêncio do que direção. Até que 1 ano depois, o filho apareceu em casa com a Bíblia na mão, dizendo que um dia no meio da rua sentiu um impulso para entrar numa igreja e tudo mudou. O silêncio dela era o tempo de Deus, agindo longe dos olhos, mas perto do propósito. Por isso, se você está enfrentando o silêncio de Deus, não pense que Ele te esqueceu. Talvez Ele esteja treinando sua fé para algo maior. E enquanto nada acontece fora, muita coisa está sendo moldada dentro. Este vídeo chegou até você no momento certo, trazendo uma palavra que pode transformar vidas, começando pela sua,
e pela de quem está em seu coração. Agora quero te convidar a escrever nos comentários o nome de alguém especial que precisa de oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que veio à sua mente enquanto assistia. Ao deixar esse nome aqui nos comentários, você se junta a uma poderosa corrente de fé, onde cada pedido é apresentado a Deus com amor e confiança. Este é o seu momento de fazer parte de algo maior, porque eu creio que juntos veremos milagres acontecendo. Você já sentiu que algo dentro de você está sendo despertado, como se um chamado estivesse sendo revelado, mas ao mesmo tempo, um medo intenso tenta te parar. Às vezes você percebe que Deus está te conduzindo para algo maior, mas ao invés de sentir apenas entusiasmo, vem junto um peso no peito. Dúvidas, insegurança e pensamentos como: será que eu sou capaz? E se eu fracassar? E se eu estiver enganado? Isso é mais comum do que parece. Na verdade, é um sinal de que você está se aproximando do verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Toda grande missão vem acompanhada de uma luta interna, e essa resistência não significa que você está fora do caminho. Muitas vezes, significa exatamente o contrário. Em Êxodo 3, vemos Moisés sendo chamado diretamente por Deus para libertar o povo do Egito. A cena é impactante, a sarça ardente, a voz do Senhor, ecoando o momento de revelação. Mas mesmo diante de tudo isso, Moisés hesita. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó? Êxodo 3:11. Em outras palavras, Moisés sentiu medo, duvidou de si mesmo, questionou sua capacidade. E isso acontece porque o nosso propósito mexe com tudo o que está dentro de nós. Ele confronta nossas limitações, expõe nossas feridas, exige fé, onde só havia controle. E é por isso que a resistência aparece. Não é porque Deus errou no chamado, é porque nossa mente ainda não conseguiu acompanhar o que o Espírito já revelou. A resistência interna é uma etapa, não é o fim. Quando você sente medo, mas mesmo assim continua orando, continua ouvindo, continua tentando, isso já é um ato de obediência. Deus sabe como o coração humano reage quando está diante de algo maior do que ele mesmo. Ele não se ofende com suas perguntas, nem se afasta quando você treme. Pelo contrário, ele te fortalece no processo. Moisés, mesmo relutante, foi e se tornou um dos maiores líderes da história bíblica. O propósito não exige perfeição, exige disposição. E mesmo quando essa disposição está travada pelo medo, Deus continua te chamando com paciência. Conheci um homem que dizia sentir há anos um chamado para pregar, mas sempre recuava dizendo que não era bom com palavras. Ele cresceu ouvindo que nunca falava coisa com coisa, que era tímido demais. Mas o pensamento de levar a palavra não saía da mente, e quanto mais ele ignorava, mais inquieto ficava. Um dia, sem planejar, foi convidado a dar um testemunho simples em uma reunião. A voz tremia, as mãos suavam, mas naquele momento, ele entendeu que o que importava não era o desempenho, era a obediência. Hoje ele prega com autoridade e alcança vidas. O medo não foi embora, mas deixou de comandar. Nada acontece por acaso. Esta mensagem pode ser a resposta que você tanto busca em oração. Fique até o final, pois Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Ele está apenas começando a revelar tudo o que preparou para a sua vida. Tem lembranças que aparecem de repente sem aviso, como se tivessem sido ativadas por algo invisível. Você pode estar lavando a louça, dirigindo, orando, ou até mesmo tentando dormir, e então uma imagem vem à mente. Um rosto do passado, uma conversa antiga, uma promessa que parecia esquecida. E aquilo, por algum motivo, te toca profundamente. A lembrança vem carregada de um sentimento que não se explica. Pode trazer lágrimas, pode gerar saudade, pode provocar arrependimento, ou simplesmente reacender um desejo que estava apagado. O que poucos percebem é que muitas vezes essa lembrança é Deus falando. Ele usa memórias para nos restaurar, para nos reposicionar e até para nos lembrar de quem somos e para onde estamos indo.
Em Lucas 22:61, temos um momento marcante. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe dissera: antes que o galo cante me negarás 3 vezes. Essa lembrança foi um gatilho de transformação na vida de Pedro. Naquele instante, ele não apenas recordou as palavras de Jesus, ele se conectou com a verdade que havia deixado de lado. A lembrança não o destruiu, ela o despertou. A memória foi o canal usado por Deus para ativar um processo de arrependimento e restauração. E é isso que Deus ainda faz com a gente. Ele fala trazendo à mente o que parecia esquecido, mas que continua vivo no plano dele para nossas vidas. Existem lembranças que não voltam por acaso. Às vezes, Deus quer que você se lembre de uma promessa que Ele mesmo te fez há anos e que você deixou de acreditar. Outras vezes, Ele traz à mente uma pessoa para que você ore, para que você perdoe, para que você procure. E há momentos em que uma situação do passado volta como uma janela mostrando o quanto você cresceu, o quanto foi livrado, ou o quanto ainda precisa ajustar. A mente, quando entregue a Deus, se torna um campo fértil para revelações através da memória. Deus usa aquilo que já vivemos para nos ensinar a viver melhor daqui para frente. Me recordo da história de uma mulher que durante um culto se lembrou de uma oração que havia feito quando ainda era adolescente. Ela pediu a Deus naquela época que um dia pudesse cuidar de crianças carentes. Anos se passaram. Ela construiu carreira, formou família, mas nunca realizou esse desejo. E foi naquele culto, sem nenhum estímulo externo, que a lembrança veio com força. No dia seguinte, ela procurou um abrigo infantil e se voluntariou. E ali entendeu que aquela memória era Deus reavivando o chamado. Algo que estava adormecido foi ativado apenas com uma lembrança. Era o propósito batendo à porta da alma. Por isso, não ignore as lembranças inesperadas. Se algo voltou à sua mente com intensidade mesmo sem explicação, talvez seja Deus, usando o passado como instrumento para moldar o seu presente e realinhar o seu futuro. E quando Ele traz à tona uma memória, é porque ainda existe vida naquele pedaço da história, e o que parecia encerrado pode ser apenas o começo de uma nova direção. Tem noites em que você acorda de repente sem nenhum motivo aparente. O quarto está silencioso, a casa inteira dorme, mas sua mente está desperta. Você tenta voltar a dormir, mas algo dentro de você não deixa. Pensamentos intensos, surgem ideias que parecem brotar do nada, lembranças, inquietações, até mesmo orientações claras sobre coisas que você nem estava pensando antes de dormir. Muitos tratam isso como insônia, mas e se não for apenas isso? E se for Deus tentando criar o único ambiente em que Ele finalmente consegue a sua atenção? A madrugada tem um poder espiritual diferente. É quando o mundo silencia e o céu fala com mais nitidez. A Bíblia fala sobre isso em Jó 33:14-16. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho, ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem na cama, então o Senhor abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Esse texto revela algo precioso. Deus procura momentos em que estamos mais receptivos, menos distraídos para falar ao nosso espírito. A madrugada, nesse sentido, é um território sagrado, e muitas vezes os pensamentos que chegam nesse tempo não são aleatórios, são revelações disfarçadas de reflexões. É nessa hora silenciosa que o Espírito Santo sussurra ideias que parecem vir de lugar nenhum, mas carregam paz, direção, urgência ou confirmação. Já reparou que algumas das decisões mais importantes da sua vida foram refletidas em momentos assim? Não é coincidência. Deus fala com clareza quando a alma finalmente silencia. E quando Ele desperta alguém na madrugada, pode estar chamando para um momento de intimidade profunda, de revelação pessoal, ou até de intercessão por alguém que está longe, mas no plano dele. Lembro de uma senhora que me contou que por várias semanas acordava sempre às 3 da manhã. No começo achou que era ansiedade,
ou algum problema de saúde, mas toda vez que despertava sentia o nome do filho em sua mente. Mesmo sem saber por que, ela começou a orar por ele nesse horário. Dias depois, o filho confidenciou que vinha enfrentando pensamentos de desistência da vida, exatamente nessas madrugadas. A mãe entendeu, era Deus acordando ela para interceder. O que parecia uma perturbação era na verdade uma missão. Se você tem passado por isso, acordar com a mente cheia de pensamentos intensos e profundos, não ignore. Talvez Deus esteja usando esse momento para te mostrar algo que você não perceberia no barulho do dia. Pode ser sobre seu propósito, sobre alguém que você ama, ou sobre algo que você precisa ajustar em seu caminho. Ele fala quando tudo está em silêncio, e nesse espaço sagrado, ele encontra um coração mais aberto. Essa palavra não veio à toa até você. Deus tem formas surpreendentes de alcançar o nosso coração mesmo nos detalhes. Se isso tocou sua alma, digite: "Eu confio em Deus" nos comentários. Que esse seja o seu ato de fé hoje para Deus mesmo em silêncio. Existem momentos em que tudo parece estar dando certo por fora, mas por dentro algo grita. Você até tenta seguir sua rotina, faz o que precisa ser feito, mas a alma está inquieta. Nada preenche, nada acalma. É como se houvesse um incômodo espiritual insistente, uma perturbação santa que te persegue em silêncio. Esse desconforto que muitos tentam ignorar pode ser a forma mais intensa que Deus encontra para dizer: você está fora do caminho que preparei para você. Quando o propósito está sendo adiado, ignorado ou substituído por distrações, Deus permite que a alma se agite, porque Ele não quer te perder para o que é raso. E esse desconforto não é punição, é chamado. A história de Jonas é um exemplo claro disso. Em Jonas 1:3 está escrito: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus o havia chamado para ir a Nínive, mas ele decidiu correr na direção oposta, e o resultado foi caos. A mente de Jonas ficou perturbada. A tempestade veio, o barco quase afundou. Mas tudo isso era consequência de uma fuga. Jonas sabia que estava desviando do propósito, e mesmo assim insistiu, até que Deus o confrontou de forma radical. A perturbação que Jonas viveu não foi castigo, foi uma tentativa divina de realinhar seu coração ao propósito original. Quantas vezes isso também acontece com a gente? Deus começa a mostrar que aquele trabalho já não é mais o lugar certo, que aquele relacionamento não tem mais alinhamento com os planos dele, que aquele caminho que parecia bom está na verdade nos afastando. E ao invés de ouvir, tentamos justificar. Mas a mente não sossega, o coração não encontra descanso. Isso é a perturbação santa. É quando Deus tira a falsa paz da zona de conforto para te empurrar para o propósito verdadeiro. Não se trata de culpa nem de medo, se trata de despertar. A mente inquieta é o clamor do espírito dentro de você, pedindo espaço para ser ouvido. Me recordo de um empresário que, mesmo com uma vida financeira estável, vivia em constante insatisfação. Ele dizia que mesmo com tudo funcionando, sentia que algo estava errado. Até que numa viagem foi convidado a visitar uma missão em um lugar carente. Ao colocar os pés naquele lugar, ele chorou sem entender o motivo. Depois entendeu que aquele desconforto constante era Deus o chamando para algo mais. Hoje parte da renda dele sustenta projetos sociais e ele diz: só agora eu durmo em paz. A perturbação que o perseguia era o chamado batendo na porta. Se você está aqui, é porque Deus permitiu. E eu creio que Ele quer te revelar algo hoje. Não saia desse vídeo antes de receber essa palavra poderosa para a sua vida. Ainda temos muito para descobrir sobre como Deus fala, e talvez nas próximas palavras esteja a resposta que você vem buscando em oração há muito tempo. Fica comigo até o final. Às vezes, o que parece apenas um pensamento simples pode ser, na verdade, o início de uma grande missão espiritual, um impulso súbito de ajudar alguém, uma ideia de visitar um lugar, uma vontade inesperada de ligar para uma pessoa que você não fala há tempos.
Tudo isso pode ser Deus plantando algo no seu coração. Ele não começa grandes obras com barulho. Ele começa com um toque leve, uma sugestão suave, uma inquietação que só você sente. E é exatamente nesse tipo de movimento que os planos do céu começam a se desenrolar na terra. Em Neemias 1:4 a Bíblia diz: ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tudo começou quando Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém. Os muros estavam destruídos, o povo estava vulnerável. Aquela notícia o abalou profundamente, mas ninguém mandou ele fazer nada. Não houve uma ordem do rei, nem uma visão celestial grandiosa. Foi uma dor no coração, uma aflição interna, um pensamento insistente sobre algo que precisava ser feito. E foi a partir dessa inquietação que nasceu uma das maiores reconstruções da história bíblica. Deus usou uma tristeza pessoal como ponto de partida para restaurar uma cidade inteira. E isso continua acontecendo nos dias de hoje. Deus fala através de pensamentos simples, porque sabe que são nessas pequenas ações que grandes missões são ativadas. O problema é que muitas vezes ignoramos esses impulsos porque os julgamos insignificantes. Achamos que se Deus fosse falar mesmo, ele falaria de forma espetacular, mas ele é especialista em usar o discreto para fazer o eterno. Ele fala de maneira sutil, mas com impacto profundo. Quando você sente que deve orar por alguém, abençoar uma vida, dar uma palavra, perdoar, começar algo pequeno, não ignore. Pode ser o início de um propósito que vai tocar muito mais do que você imagina. Um homem simples contou que certa vez sentiu uma vontade repentina de entrar em um hospital e perguntar se alguém precisava de oração. Ele hesitou, achou que estava exagerando, mas a ideia voltou várias vezes. Um dia decidiu obedecer. Lá dentro encontrou uma mulher sozinha, desesperada pelo estado do filho. Ele orou por ela, e naquele momento ela chorou dizendo: hoje cedo eu pedi a Deus um sinal de que Ele ainda estava comigo. Esse pequeno ato se transformou em uma rotina. A partir desse dia, ele passou a visitar hospitais semanalmente, e Deus começou a usá-lo para levar consolo a muitas pessoas. Tudo começou com um pensamento simples. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas muitas vezes, de maneiras que nem imaginamos. Este momento é uma oportunidade para reconhecer e declarar a bondade de Deus. Se você sente no coração que Ele tem sido bom para você, escreva nos comentários. Amém. Sua palavra de fé não só glorifica a Deus, mas também inspira outros a reconhecerem as bênçãos em suas vidas. Vamos juntos proclamar a bondade do Senhor. Algumas ideias surgem na mente de forma tão repentina que nos pegam de surpresa. Você está fazendo algo cotidiano e de repente vem um pensamento diferente, criativo, estratégico, uma solução, um plano, uma inspiração. Em muitos casos, essas ideias são tratadas como fruto da inteligência ou do acaso. Mas e se forem mais do que isso? E se forem revelações disfarçadas? Direções práticas que Deus planta na mente como parte do propósito que Ele quer desenvolver na sua vida. Deus é um estrategista. Ele não age apenas no campo espiritual invisível. Ele também nos inspira com pensamentos que se aplicam ao cotidiano, ao trabalho, à família, ao ministério e até aos sonhos que pareciam adormecidos. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa passagem revela um segredo espiritual poderoso. Quando entregamos a Deus não apenas os nossos desejos, mas também as nossas intenções e projetos, Ele começa a nos influenciar com pensamentos que vêm carregados de sabedoria. A inspiração deixa de ser apenas fruto da lógica humana e passa a ser um sopro divino, direcionando escolhas com propósito. Pensamentos estratégicos nesse contexto são mais do que boas ideias, são ferramentas de realização espiritual. É por isso que muitas vezes, uma ideia simples pode ser o estopim para uma grande transformação. Deus pode usar a mente como um quadro de revelações
dando detalhes, soluções, caminhos. E quando você estiver com o coração alinhado com o céu, esses pensamentos serão mais do que apenas válidos, serão orientações celestiais disfarçadas de planos humanos. E essa é uma das formas mais práticas de ouvir a voz de Deus, quando o seu pensamento começa a caminhar com Ele. Conheci uma mulher que estava insatisfeita com sua carreira, mas sem saber para onde ir. Em um momento de oração veio à mente dela a ideia de criar um pequeno negócio com algo que ela sempre gostou de fazer: bolos. A princípio ela ignorou, achou simples demais, mas aquela ideia não saiu da cabeça. Ela orou, entregou a Deus, e pouco a pouco tudo foi se organizando. O nome e os sabores, os primeiros clientes, tudo parecia encaixar. Hoje, além de sustentar a família, com o que faz, ela usa sua empresa como um ministério, levando palavras de fé junto com cada encomenda. Aquela inspiração repentina era, na verdade, uma revelação estratégica. Deus não se limita ao templo. Ele quer agir também nos seus planos, no seu dia a dia, nas suas decisões. E às vezes, a revelação do céu vem embalada como uma ideia aqui da terra. Por isso, quando algo surgir na sua mente com paz, propósito e direção, não despreze. Pode ser Ele te conduzindo por um caminho que você ainda não conhece, mas que foi preparado por Ele desde sempre. Essa palavra não é para qualquer um. Se você está aqui, é porque Deus quer te revelar algo especial. Você está pronto para receber. Ainda temos mais revelações ao longo deste vídeo, que podem transformar a forma como você enxerga os pensamentos que tem carregado. Permaneça comigo porque Deus ainda vai falar com você de maneira profunda. Tem pensamentos que surgem dentro da mente, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado. Uma frase que consola, uma lembrança que direciona, uma percepção que muda tudo. É silencioso, mas forte. Leve, mas claro. E é exatamente assim que o Espírito Santo age. Ele fala por dentro no lugar onde ninguém mais consegue alcançar. Muitas vezes, achamos que a voz de Deus virá sempre com intensidade, mas o Espírito, sendo o conselheiro prometido por Jesus, atua no íntimo dentro da mente, tocando pensamentos, trazendo clareza, orientação e, acima de tudo, consolo. Jesus disse em João 14:26: Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa promessa é uma das maiores provas de que Deus não nos deixaria sozinhos na jornada. O Espírito não é apenas um poder, ele é um amigo, um mestre, um conselheiro presente, e a forma como ele ensina muitas vezes é ativando pensamentos que não partiram de nós. Ele nos faz lembrar daquilo que esquecemos, traz de volta passagens, promessas, direções que haviam se perdido na correria da vida. E quando menos esperamos, uma ideia brota como resposta, e a mente se acalma com uma verdade que só o céu poderia revelar. É importante entender que o Espírito Santo não grita, ele sussurra, e esses sussurros costumam ser pensamentos que você jamais teria por conta própria. No meio do desespero, vem uma paz. Na dúvida, uma direção. No medo, uma palavra. E tudo isso acontece no interior, no lugar secreto, onde Deus se comunica com o espírito humano. Quando a mente está aberta à presença de Deus, ela se torna solo fértil para as instruções do Espírito. Por isso, a busca constante pela presença dele é o que ativa esse conselho interior. É na oração, na adoração, no silêncio, que você começa a ouvir com mais clareza. Me lembro de uma mulher que estava prestes a tomar uma decisão impulsiva, em meio a um conflito familiar. Ela estava decidida a romper, cortar laços, virar a página. Mas em oração, um pensamento suave veio. Você é ponte, não muro. Ela nunca tinha pensado nisso antes. Era como se alguém tivesse colocado aquela frase dentro dela. Na mesma hora, as lágrimas vieram, e ela entendeu que aquela não era uma ideia comum. Era o Espírito aconselhando, chamando para reconciliar, para restaurar. Ela obedeceu, e hoje aquela relação é uma das mais saudáveis de sua vida. Esse é o poder do Espírito de Deus.
Ele guia, lembra, ensina. Ele age em silêncio, mas transforma com precisão. Às vezes, o que você precisa não é de uma resposta externa, mas de uma escuta mais atenta ao que já está sendo falado dentro de você. E quanto mais você busca, mais a voz dele se torna clara. E quando você perceber que os melhores conselhos estão vindo de dentro, lembre-se, não é apenas sua mente, é o Espírito de Deus habitando em você. E ele ainda vai te conduzir a revelações maiores. Quando Deus revela um propósito, nem sempre o que se sente é paz imediata. Muitas vezes o que vem primeiro é o conflito. A mente se divide entre o que entende e o que foi chamado a crer. O coração se enche de dúvidas e até mesmo o corpo reage com medo. É comum ouvir uma direção de Deus e ao mesmo tempo pensar: será que sou capaz? E se eu estiver me enganando, o que as pessoas vão pensar? Esse conflito interno é um sinal claro de que algo grande está nascendo, porque os maiores propósitos sempre confrontam nossas limitações humanas antes de revelar a força divina. Na história de Gideão em Juízes 6:12 lemos: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas a resposta de Gideão foi a de alguém em conflito. Ele questionou, duvidou, se sentiu pequeno demais. Mesmo diante de um anjo, mesmo ouvindo uma afirmação direta de Deus, ele resistiu. Isso mostra que o problema não era o chamado, era a insegurança interna que gritava mais alto. Gideão representa todos aqueles que, ao receberem uma palavra de propósito de Deus, primeiro enfrentam uma batalha dentro de si mesmos. E Deus, conhecendo nossas fraquezas, tem paciência em confirmar, reafirmar, fortalecer. O conflito interno é uma etapa necessária. Ele nos obriga a confrontar medos antigos, mentiras que acreditamos sobre nós próprios e traumas que nos fizeram desacreditar do nosso valor. Mas é justamente nesse confronto que a fé cresce. O propósito de Deus não é para os que nunca sentiram medo, mas para os que decidem obedecer, mesmo com medo. Gideão precisou de sinais, de consolações, e Deus, ao invés de rejeitar, respondeu com amor, porque ele sabia que por trás daquele homem inseguro havia um guerreiro que mudaria o destino de uma nação. E Deus também sabe o que existe dentro de você. Me lembro de uma jovem que recebeu uma direção muito clara para liderar um grupo de oração. Ela ouviu, sentiu, mas entrou em conflito. Não se via pronta, tinha medo de se expor, achava que falava mal. Durante dias orava pedindo que Deus mudasse de ideia. Mas em cada oração o mesmo pensamento voltava. É com você mesmo. Ela decidiu obedecer. No primeiro encontro chorou mais do que falou. Mas hoje aquele grupo se transformou em um movimento de intercessão que abençoa centenas de pessoas. O conflito dela era real, mas foi vencido pela verdade de Deus. Já imaginou quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança neste momento? Deus nos chama para sermos instrumentos em suas mãos, e pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assim como você foi alcançado por essa mensagem, outros também podem receber aquilo que tanto buscam: uma resposta, um consolo, um sinal de Deus. Ao interagir com esta mensagem, você se torna um canal de bênção, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Se deseja fazer parte dessa missão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda temos muito para descobrir juntos. Há momentos em que um pensamento invade a mente com tanta força que parece impossível ignorar. Ele confronta tudo o que você acreditava, desafia sua rotina, quebra padrões que pareciam intocáveis. E você sente lá no fundo que aquilo não é só uma ideia fora do comum, é algo maior. Às vezes é exatamente assim que Deus fala, não para reafirmar o que você já sabe, mas para expandir sua visão. Deus não tem compromisso com as estruturas que nós criamos, mas sim com o propósito que Ele desenhou. Por isso, quando Ele quer te levar para algo novo, Ele começa quebrando formas antigas de pensar. Em Atos 10, vemos um dos momentos mais marcantes de ruptura de padrões. Pedro, um judeu fiel,
Teve uma visão que confrontava diretamente sua tradição religiosa. Ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol descia à terra. Nele havia toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves, e ouviu-se uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10, 11. Pedro resiste e diz que jamais comeu coisa impura, mas a resposta vem firme: não chames impuro ao que Deus purificou. O que Deus estava fazendo ali era mais do que permitir novos alimentos. Ele estava ensinando a Pedro que o Evangelho ultrapassaria barreiras religiosas e culturais. Era uma mudança de mentalidade, uma expansão de propósito. Esse tipo de pensamento é desconfortável. Ele tira a gente do lugar conhecido. Quando Deus quer te levar para outro nível, Ele começa mudando sua forma de enxergar. Talvez você sempre acreditou que só poderia servir a Deus dentro de um certo padrão, que só poderia usar seus dons de um jeito específico. Mas então vem um pensamento: e se eu estiver limitando o que Deus quer fazer? É nesse momento que o Espírito começa a agir. A mente que antes andava por caminhos repetidos começa a receber visões maiores, ideias fora da curva, convites para algo novo. Conheci um pastor que sempre acreditou que o ministério só acontecia dentro da igreja. Ele jamais se via fazendo algo fora do púlpito. Até que um dia, durante a pandemia, sentiu um forte impulso de começar a gravar mensagens curtas para postar na internet. No começo ele resistiu. Não se achava bom com câmeras, não entendia muito de redes sociais. Mas aquele pensamento voltava com frequência. Quando decidiu obedecer, algo inesperado aconteceu. As mensagens começaram a alcançar pessoas em outros países. Pessoas que nunca pisaram numa igreja estavam sendo alcançadas pelo Evangelho. E ele entendeu que Deus não o estava tirando do ministério, estava apenas quebrando um padrão para ampliar a missão. Quando Deus quer abrir novos horizontes, Ele começa pela mente. Ele quebra resistências internas para que você esteja pronto para abraçar o novo. E isso pode começar com um simples pensamento, que parece estranho, mas que carrega um propósito muito maior do que você imagina. Fique atento, pois talvez a próxima instrução divina não venha em forma de milagre, mas em forma de uma ideia que muda tudo. E o que você fizer com esse pensamento pode ser o ponto de partida para uma grande revelação. Tem fases da vida em que tudo o que a gente quer é sumir, fugir, deixar tudo para lá. A mente se enche de desculpas, o corpo pede descanso e o coração diz: eu não aguento mais. A vontade é parar, adiar, evitar qualquer passo à frente. E esse ciclo de fuga silenciosa vai crescendo, se camuflando em cansaço, rotina ou até mesmo espiritualidade. Mas no fundo, é só medo disfarçado. É o propósito batendo a porta, enquanto o coração ainda procura uma forma de se esconder. E mesmo nessas horas Deus fala. Na verdade, é exatamente aí que Ele mais insiste. Em 1 Reis 19, encontramos Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, vivendo um momento assim. Depois de vencer uma batalha espiritual poderosa no Monte Carmelo, ele foge. Ameaçado por Jezabel, cansado, sentindo-se sozinho, ele entra numa caverna e pede para morrer. Já basta, ó Senhor, ele diz. E é nesse lugar escuro de fuga que Deus se aproxima. Mas ele não vem em um terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Deus vem numa brisa suave e pergunta: que fazes aqui? Elias, 1 Reis 19, 9. Essa pergunta é mais do que geográfica, é espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: por que você está se escondendo do que eu ainda quero fazer através de você? Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós. Quantas vezes você já se escondeu dentro de si mesmo? Já se isolou emocionalmente? Já usou o cansaço como desculpa para não obedecer aquilo que Deus já revelou? Elias estava exausto, sim, mas também estava se esquecendo de algo importante. Ainda havia propósito, ainda havia missão, ainda havia pessoas para serem alcançadas. Deus não ignorou sua dor, mas também não o deixou estacionado nela.
Ele deu direção. Ele realinhou Elias com seu chamado. A procrastinação espiritual é sutil. Às vezes é aquele vou orar mais um pouco antes de agir. Outras vezes é o não estou pronto ainda. Mas no fundo, é medo de errar, medo de falhar, medo de ser rejeitado. E enquanto esse medo comanda, o tempo passa e o propósito fica adormecido. Mas Deus, em sua misericórdia, nos confronta. Ele envia pensamentos que incomodam, perguntas que nos tiram do lugar. E quando menos esperamos, estamos sendo levados de volta ao caminho. Ele não nos deixa na caverna. Ele nos chama de volta para a missão. Ouvi a história de um homem que sempre quis escrever um livro, mas dizia que nunca era o momento certo. Sempre surgia algo. Mas todas as noites,